Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre a expansão de consciência e tudo aquilo que é referente a isso que muitas pessoas sabem, muitas vezes o que é, mas conhecem muito pouco. O que que é essa questão da expansão da consciência? Mas antes, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e também comente nos comentários algo que você achar relevante para esse vídeo. Bom, a expansão da consciência ela é muito importante quando nós queremos ter visões novas, né, do mundo como um todo. As pessoas, às vezes, elas, geralmente, né, na maioria das vezes assim as pessoas elas ficam muito, né, como se fosse focadas em uma determinada coisa. Elas não se abrem para outros, algo além daquilo que elas já percebem, mas elas ficam através de suas crenças limitantes, como eu gosto de falar, né, que na verdade são crenças bloqueadoras, porque elas bloqueiam a nossa vida como um todo, e elas ficam ali paradas naqueles, né, dogmas, muitas vezes preconceitos, e elas conseguem ver apenas uma parte, e uma parte muito pequena de um todo. Então, as mentes, elas se cristalizam, porque o seu pensamento e o seu sentimento, eles começam a se acumular daquela crença bloqueadora, e aí acreditam que é daquela forma e não mudam e não conseguem refletir a mais do que isso. Então, como estou mostrando aqui na tela, a crença bloqueadora deixa a nossa mente desse tamanho. Mas, por algum acaso, a pessoa entender que, não, a minha vida está tão difícil, eu quero ver se existe algo a mais do que isso. Então, ela começa a expandir a consciência. Então, ela abre mais a sua mente e começa a ver dessa forma. E se ela procurar de maneira interessante, profunda, ela começa a expandir, 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 e todas aquelas crenças bloqueadoras que a pessoa tinha, agora ela troca essas crenças bloqueadoras por crenças potencializadoras. Ou seja, quando, né, quando ela dizia que eu não posso fazer algo, porque ela estava com a mente fechada, não queria ver nada mais do que aquilo que ela já sabia, então ela dizia, eu não mereço, eu nasci para ficar assim. Agora, com a mente expandida, ela já vai perceber que ela consegue fazer algo a mais. Ela consegue perceber que não é como ela aprendeu um dia, mas sim que ela consegue fazer aquilo. E aí aquela crença de não merecimento se torna uma crença potencializadora de sim, eu posso fazer algo. Então aquela pessoa começa a avançar na sua vida. Geralmente as pessoas elas se fixam muito em algo, muitas vezes por quê? Porque elas julgam muito o outro, elas condenam, elas criticam, então elas não conseguem ter uma amplitude do todo. Ou seja, elas não conseguem emanar uma luz, elas não conseguem emitir algo de bom para as pessoas, porque elas acreditam que através do julgamento, através da crítica ou até mesmo da condenação, elas estão fazendo um bem, porém não estão. Eu gosto de dizer que toda pessoa que quer expandir a consciência, há um perigo, né? Por que há um perigo? Porque ela pode despertar espiritualmente. Quando uma pessoa ela realmente ela quer isso, ela quer ter um despertar espiritual, ela vai expandir a consciência até o ponto que ela vai conseguir ver a verdade, como realmente é, como eu sou o que sou, que todos nós somos uma coisa só. Então a pessoa percebe isso e ela já não pode voltar mais do que era antes. Ela vai conseguir perceber que aquela é a verdade real. E aí, se ela voltar, ela vai dormir novamente. Ou se ela, né, continuar avançando, ela vai ter um despertar espiritual e vai deixar todos aqueles dogmas, paradigmas, preconceitos para trás. E isso, muitas vezes, para o nosso ego, é muito difícil aceitar. É muito ruim aceitar. Por quê? Não vou poder mais julgar. Não vou poder mais.
condenar, não vou poder mais criticar. Isso é o que o ego faz. As pessoas, às vezes, elas entendem as leis, porque é uma das coisas que eu gosto de falar, que existem 4 coisas para nós despertar espiritualmente, expandir a consciência, que é a pessoa decidir, né, ter um autoconhecimento, eliminar as crenças limitantes e entender das leis espirituais. E essas leis espirituais, uma das mais famosas que existe, que todo mundo conhece, é a lei da causa e efeito, a lei do plantar e colher. Só que tem um ponto importante. Essa lei ela é muito falada, mas eu acredito que às vezes é um pouco mal entendida. Por que que eu falo isso? Porque geralmente é só o outro que vai pagar. Ah, aquela pessoa fez algo ruim, então ela vai pagar, ela vai isso. E as pessoas esquecem que nós, se a gente também gerar uma energia negativa em relação àquela pessoa, nós também vamos colher aquilo que a gente está emanando para o próximo. Essa lei do plantar e colher, eu gosto de falar que ela tem duas nuances. A pessoa, né, a pessoa que faz de forma ativa aquilo que não é legal, que não é perfeito e harmônico, e aquela pessoa que fala daquele que é, fez aquele ato. Então, geralmente, talvez você até já ouviu as pessoas falarem, alguém falar, aquela pessoa fez algo ruim, ela vai pagar, ela é isso, ela é aquilo. Enfim, as pessoas estão fazendo isso de maneira passiva, elas estão gerando um pensamento e um sentimento negativo, criando um campo eletromagnético e emanando isso para esta pessoa. Aquela pessoa que fez o ato também fez a mesma coisa e emanou, fez o ato, né, dissonante, como muitas pessoas falam, e ela também vai colher. E a pessoa que fez de maneira passiva também vai colher. Só que as pessoas, às vezes, não entendem esse ponto. Por isso que é muito importante, quando uma pessoa desperta, quando uma pessoa expande a consciência, não julgar mais o próximo, não criticar, não condenar. Por quê? Porque quando a gente expande a consciência, a gente amplia, ou seja, agora a gente vê um todo. Quando a gente não expande a consciência, a gente fica focado numa coisa só, ou seja, na minha crença, no meu julgamento, que o outro é o outro e eu sou eu. Só que, na essência, do que é essencial, que todos somos uma essência só. Humberto Holden já disse, né, eu já dizia que todos nós somos um na essência e individuais na existência. Quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos através da nossa essência. E quem é a nossa essência? A nossa essência é a fonte criadora de tudo que é Deus, é tudo aquilo que existe. Então, todos somos um. Então, se eu falo de alguém, se eu condeno, critico, enfim, se eu pratico algo negativo para alguém, em outras palavras, eu estaria fazendo a mesma coisa para mim. Então, por isso que sempre foi falado, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você se amar, se você se amar, você vai amar o próximo. E amar o próximo não é amar de maneira condicional, é amar de maneira incondicional. Incondicional quer dizer não tem condições para amar. Então, a pessoa que ama de maneira incondicional, ela ama sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação. Então, por isso, se eu me amo, então eu não julgo, eu não critico, eu não condeno. Pode ser para muitos algo muito difícil, e claro que quando a gente está no começo é um pouco difícil, mas se foi falado isso, então porque isso é possível. Basta nós olharmos para dentro de nós mesmos, buscar essa essência que ama incondicionalmente e assim fazer o que deve ser feito. Amar ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário. Um forte abraço.
e até mais.